Fala galera do YouTube, mais uma aula importantíssima de Power BI na área e na aula de hoje a gente vai aprender sobre a fórmula Calculate, que é a fórmula mais importante do Power BI. A gente vai aprender como usar ela, como fazer soma, como fazer cálculo com várias condições, com uma ou mais condições, para você poder fazer vários tipos de análise aqui no Power BI. Então fica comigo até o final da aula, baixa o arquivo para praticar que está aqui na descrição do vídeo para a gente conseguir pegar o conteúdo todo, beleza? E aqui na descrição do vídeo, além do arquivo da aula, você vai ter acesso também ao mini curso de fórmulas DAX aqui da hashtag para você poder aprender ainda mais, beleza? E pra gente começar a aula, não esquece de deixar o like para ajudar o YouTube a entender que esse é um vídeo maneiro, ele vai continuar te mostrando mais vídeos de Power BI e se inscreve no canal para receber todos os dias vídeo de Excel, VBA e Power BI. Tranquilo? Vamos então para nossa aula de hoje. Seguinte, estou aqui então com um arquivo de vendas com várias informações sobre uma empresa fictícia chamada Contoso. E aí qual que é a lógica aqui? Então a gente vai ter a base com o histórico de vendas da empresa, com a data da venda, qual foi o produto vendido, qual foi o cliente que comprou, quantas unidades foram vendidas, quantas foram devolvidas, se o cliente teve algum cancelamento, alguma coisa assim, preço daquele produto, custo unitário e o faturamento que a gente teve com aquela venda. E além disso, a gente vai ter outras tabelas com mais informações. Então, por exemplo, a gente tem uma tabela chamada Cadastro de Produtos, que vai dar informações sobre os produtos que são vendidos. Então, a gente sabe qual é o nome do produto, qual o tipo dele, se ele é um produto mais barato, econômico, se ele é mais luxuoso e tal. A gente vai ter cadastro de subcategorias de produto. Então, a gente sabe de cada produto, se ele é uma geladeira, se é um micro-ondas, qual que é a categoria dele, se ele é um eletrodoméstico, se ele é áudio, se ele é TV e assim por diante. Então, a gente vai ter informações sobre lojas, sobre os produtos, sobre os clientes, várias coisas para poder analisar aqui no nosso Power BI, beleza? E qual que vai ser a grande lógica? Seguinte, a gente está com alguns exercícios para fazer e ele já começa perguntando aqui, por exemplo, vamos calcular o faturamento que a gente teve com produtos da categoria áudio. Vamos calcular o faturamento que a gente teve com produtos de áudio e em lojas online. Então repara que esses exercícios, essas questões, elas basicamente vão pedir para a gente informações específicas, informações filtradas, informações com algum critério específico. Então, por exemplo, se eu quiser analisar o faturamento de produtos de áudio, eu vou ter que buscar o faturamento da empresa, mas eu vou ter um critério, eu vou ter uma condição para esse faturamento que vai ser só dos produtos da marca áudio e assim por diante. Então vamos lá, vamos começar de forma 100% simples. Primeira coisa que eu posso fazer para começar é calcular primeiro qual é o faturamento da empresa inteira, porque se eu souber o faturamento da empresa inteira, eu já vou ter uma noção para depois poder ir filtrando qual que foi o faturamento da marca, da categoria de áudio, das lojas online e tudo mais. Então vamos lá, voltando aqui na nossa guia dados. Na base de vendas, primeiro, eu gosto sempre de botar a tabela em ordem. Então repare que ela não está certinho na ordem da venda, porque a gente teve venda número 1, venda número 2 e tal. Então eu vou clicar no número da venda aqui no filtro e vou clicar aqui no botão de classificar em ordem crescente, que ele vai colocar na ordem da venda número 1, 2, 3, número sequencial bonitinho. E a gente tem uma coluna chamada faturamento na venda, que me diz quanto que a gente teve de receita em cada uma das vendas. Então, na primeira venda, a gente teve uma receita de 1.696, na segunda, 113 e assim por diante. O que eu quero fazer? Eu quero, para começar, saber o faturamento total da empresa. Então, eu simplesmente preciso somar os valores da coluna de faturamento. Como que eu vou fazer isso? A gente vai clicar com o botão direito na tabela e vai na nossa opção de nova medida para fazer essa nossa fórmula aqui. Então vamos lá, nova medida, vou chamar essa fórmula aqui, vou dar um nome para essa medida vou chamar ela aqui de faturamento total. E depois de sinal de igual, vou colocar a fórmula que eu quero fazer, que é a fórmula soma. E ele pergunta assim, Alon, qual é a coluna que tem os valores que você quer somar? A coluna que eu quero somar é a coluna faturamento na venda. E aí aperta a tecla Tab, que ele vai preencher o nome para você, fecha parênteses e dá um Enter. Perfeito. Fizemos a nossa fórmula faturamento total. Como que eu faço para ver o resultado? Consigo ver o resultado lá na guia relatório. Então, na guia relatório, eu vou criar uma página nova aqui embaixo e vou criar algum gráfico, algum visual que consiga representar aquela resposta da fórmula que a gente fez. Vou colocar, por exemplo, aqui um cartão. E aí, nesse cartão, eu vou colocar justamente a fórmula que a gente fez. E as fórmulas sempre aparecem com esse símbolo de calculadora, indicando que foi uma medida, foi uma fórmula que a gente fez. Então, eu vou pegar o faturamento total e vou colocar aqui dentro do nosso cartão. E aí tá lá, o faturamento da empresa inteira foi de 8,47 bilhões de reais, tudo bem? Vamos só aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto, vem aqui na parte de formatação, rótulos de dados, e vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte pra gente, beleza. Então 8,47 bilhões é o faturamento, bilhões é o faturamento total da empresa. O que eu quero fazer agora?
eu já tenho o faturamento geral da empresa, só que o que ele está pedindo agora é, Alon, eu quero saber especificamente qual que é o faturamento com produtos da categoria de áudio. E aí vamos lá, só para você saber, existem dois jeitos da gente chegar nesse resultado, faturamento com produtos de áudio. O primeiro jeito é a gente fazer uma fórmula, que é o que a gente vai fazer uma fórmula para descobrir o faturamento da categoria áudio. A segunda forma é a seguinte, ó, vamos lá. Primeiro, onde que eu sei qual é a categoria dos produtos? Lembra, lá na nossa tabela na guia dados, eu tenho uma tabela chamada subcategorias, cadastro subcategorias. E aqui eu sei o que é o produto, se ele é uma TV, se ele é um produto de áudio, se ele é um produto se ele é um computador, se ele é câmera e filmador e tal. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia, por exemplo, criar uma tabela, criar uma matrizinha, e nessa matriz colocar duas informações. Primeiro, qual é o meu faturamento, então eu vou colocar o faturamento aqui nos valores. E aí, antes de continuar, vamos aumentar o tamanho do texto que está muito pequeno. Ó. Vou clicar aqui na parte de formatação, pesquisar pelo que eu quero editar, que é o tamanho. Então, vou pesquisar aqui por tamanho. E aí, quando aparecer aqui a opção de formatação de tamanho, vou colocar, por exemplo, um 20 ali da vida, para ficar bem tranquilo de enxergar. Vou colocar ali 22 para ficar perfeito. Show de bola. Então, o faturamento da empresa foi 8 bilhões, 467 milhões, mais ou menos o que estava aparecendo aqui no nosso cartão. Só que agora eu quero ver o faturamento total específico para cada categoria. Áudio, televisão e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Vou na tabela subcategorias, vou puxar a informação de qual é a categoria do produto e eu vou colocar aqui nas linhas da minha matriz. E aí, olha como é que vai ficar, ó, categoria dentro das linhas. Beleza. E aí aqui, ó, eu vou conseguir chegar no resultado que é faturamento, primeiro, da empresa, a gente já sabe, 8,47 bilhões, e da categoria de áudio foi 154 milhões de reais. Então essa seria a segunda forma da gente chegar no resultado. Alon, qual que é a melhor? E a resposta é, depende. Se você só quer dar uma conferida rápida, aí você pode chegar assim nesse resultado com uma matriz, não precisa nem fazer mais fórmula nenhuma, tá? Aqui o nosso resultado. Agora, se você quer apresentar essa informação específica, Alon, eu quero apresentar no relatório, eu quero entregar o relatório para o meu chefe exatamente com o faturamento da categoria de produto e tal, e aí eu quero meio que fixar esse valor para apresentar no relatório. Aí o legal vai ser a gente fazer uma fórmula. Por quê? Porque, cara, essa matriz qualquer pessoa pode mudar. Ah, eu estou mostrando aqui, por exemplo, a categoria áudio. Ah, Alon, eu poderia mostrar só a categoria áudio? Poderia, você poderia vir aqui nos filtros, ó. E nos filtros, você pode selecionar qual é a categoria que você quer ver. Ah, Alon, eu só quero a categoria áudio. Então, você vem aqui, seleciona a categoria áudio e ele vai mostrar. Perfeito. Você poderia apresentar assim? Até poderia, só que qual que é o problema? Esses filtros aqui, você pode o tempo todo querer mudar. Então, esse valor aqui que aparece, que é o 154 milhões, que é o resultado que a gente quer da categoria de áudio, ele é mutável. Então, qualquer pessoa pode chegar aqui no nosso arquivo e mudar qual é a análise que a gente está fazendo, ela pode trocar aqui na nossa matriz e assim por diante. Então, se a gente quiser chegar no resultado e que aquele seja sempre a resposta que está aparecendo ali, vai ser sempre o faturamento da categoria áudio, independente se a pessoa mexer aqui no meu arquivo, independente se a pessoa mexer nos filtros, eu vou conseguir apresentar o resultado da mesma forma, que era 154 milhões. Então, se a gente quer apresentar o resultado de forma inteligente, de forma que ninguém vai poder mexer, ninguém vai poder editar, a gente faz a fórmula para filtrar exatamente o faturamento da categoria áudio, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Voltando aqui então na nossa página 1, ele pediu faturamento com produtos de áudio. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma nova medida na nossa tabela. Então, eu vou clicar aqui no botão de nova medida. E aí, botão direito na tabela. Vamos lá no botão de nova medida. Ele vai abrir a barra de fórmulas ali em cima pra gente. Como que vai funcionar? Vou colocar aqui faturamento, áudio, sinal de igual. A fórmula que vai permitir a gente fazer alguma conta com alguma condição, que é o que eu quero fazer, eu quero somar o faturamento só da categoria áudio. A fórmula que vai permitir a gente fazer qualquer cálculo com condição é a nossa fórmula chamada calculate. Então, coloca a fórmula calculate, aperta a tecla Tab, que ele vai abrir a fórmula para você. Tudo bem? E vamos lá, duas coisas que a fórmula calculate pede. Primeiro, Alon, o que você quer calcular? Qual é a conta que você quer fazer? Qual é a expressão que você quer calcular? Eu quero somar o faturamento. Perfeito. Essa é a parte número 1. A parte número 2, ele pergunta assim, Alon, qual é o critério, qual é a condição que você quer filtrar aqui? Eu quero filtrar só produtos da categoria áudio. Então, o meu filtro é categoria áudio. Beleza? Vamos ver como é que vai funcionar aqui a fórmula. Primeiro de tudo, para organização aqui na fórmula, sempre tenta ir quebrando a sua fórmula em linhas diferentes. Então, abriu a fórmula, pula uma linha. Como? Apertando o atalho Shift Enter, que a sua fórmula vai ficar
bem mais organizada, beleza? Então vamos lá, só coloquei errado aqui, ó, faturamento áudio, perfeito. E aí o que eu quero fazer? Eu quero somar o faturamento. Então vou escrever aqui a fórmula soma. Qual é a coluna que tem os valores que eu quero somar? É aquela coluna que a gente viu, chamada faturamento na venda. Perfeito. Aperta a tecla Tab, que ele vai preencher pra gente, fecha o parênteses. Então, eu acabei de falar para ele qual é a conta que eu quero fazer, que é somar o faturamento. Perfeito. Vírgula. Agora, passando para a próxima parte da nossa fórmula. Ele já sabe que eu quero somar o faturamento. Só que ele fala assim, Alon, você quer somar o faturamento de todo mundo? Eu vou falar, não. Quero somar o faturamento só da categoria áudio. Tudo bem? Então, agora eu vou falar qual é a minha condição, qual é o meu critério, qual é o meu filtro aqui na Calculate. Shift Enter mais uma vez para pular a linha. Agora, importante, como que funciona essa nossa condição? Funciona da seguinte forma, a gente vai escrever qual é o nome da coluna que eu quero filtrar, qual é o nome da coluna que tem a condição, igual a condição que eu vou escrever. Então, por exemplo, qual é o nome da coluna que tem as categorias? Lembra? O nome da coluna que tem as categorias é essa coluna aqui, ó, categoria do produto. Então, essa é a coluna que tem o meu critério. Vou escrever aqui, então, categoria do produto, perfeito. Tem que ser igual ao quê? Categoria tem que ser igual a áudio. E aí, se você olhar lá na tabela, o áudio está com acento no A. Então, a gente vai escrever o áudio com acento. Só que lembra, qualquer texto que a gente for escrever dentro da fórmula tem que ficar entre aspas. Então, você vai escrever aqui, entre aspas, a palavra áudio. E vai fechar o seu parênteses. Acabou a fórmula. Então, você falou para ele, ó, Power BI, eu quero somar o faturamento, mas não de todo mundo. Eu só quero somar o faturamento se a categoria do produto for igual a áudio. E vamos dar um Enter aqui na nossa fórmula para ver o resultado. Ó. Vou vir aqui na página 2. Vamos colocar um novo cartão. Ó. Deixa eu colocar um novo cartão. E eu vou puxar aqui o faturamento de áudio aqui para dentro do cartão. Ó, faturamento de áudio para dentro dos campos do cartão. E vai mostrar ele para a gente, ó, exatamente os 154 milhões. Beleza? E aí só aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto, só para ficar mais visual. Perfeito. Então, a gente conseguiu chegar no resultado. Agora, um ponto muito importante. Ó, vamos voltar aqui na nossa fórmula. Faturamento áudio. Primeiro, um detalhe importante aqui. Vamos lá. O que a gente fez? A gente somou o faturamento só da categoria áudio. Agora, pensa comigo. Essa fórmula aqui, fórmula faturamento na venda, a gente já tinha feito ela, o faturamento total, que é a soma do faturamento. Onde que a gente fez ela? Nessa outra medida chamada faturamento total. Olha a fórmula aqui, ó, exatamente o que a gente fez. Soma dos faturamentos. Então, o legal é, essa medida de faturamento total já é o quê? Já é a soma dos faturamentos. Então, quando eu fiz a minha nova fórmula que a gente acabou de fazer agora, eu não preciso refazer essa soma. Por quê? Porque essa soma já está pronta, essa soma já está calculada dentro da minha medida de faturamento total. Então, ao invés de escrever a fórmula soma toda de novo, o que eu posso fazer? Voltar aqui e falar que eu quero calcular o faturamento total. Por quê? Porque aí agora ele já sabe que o faturamento total é aquela formulazinha soma do faturamento. Então aqui já fica mais fácil. Então tanto faz, ou você pode usar a medida, ou você pode usar a fórmula. E aí se você já tiver a medida fica mais fácil, sua fórmula fica mais enxuta. E aí quando você der Enter, vai dar exatamente o mesmo resultado, beleza? Tá lá, 154 milhões. Agora vamos lá, próxima coisa que ele quer é, Alon, eu quero o faturamento com produtos de áudio, mas não de todas as lojas, somente de lojas online, não quero saber de lojas físicas. Então vamos lá, categoria áudios a gente já sabe filtrar, tem uma coluna de categoria e eu vou colocar aqui que tem que ser igual a áudio. Agora se ele quer só de lojas online, a gente tem que descobrir qual é a coluna que diz pra gente se a loja é online, se a loja é física ou não é. Então vamos lá, voltando aqui na guia dados, se a gente olhar as nossas tabelas, uma das tabelas que a gente tem é a tabela chamada cadastro de lojas, que vai ter informações sobre as lojas onde a gente vende. E, por exemplo, olha o que ele fala. Tem uma coluna chamada tipo da loja. E se eu clicar aqui na setinha para baixo, ele vai me mostrar as opções que eu tenho. Então, por exemplo, quais são os tipos de loja que eu tenho? Eu tenho loja de catálogo, eu tenho loja... O que é loja? Loja é loja física. Eu tenho loja online e eu tenho revendedores. Tudo bem? Então, desses quatro, catálogo, loja física, loja online e revendedora, o que eu estou interessado em saber agora, nesse momento, é só quais são as vendas das lojas online. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa fórmula aqui de novo. Só que eu quero filtrar o tipo de loja online. E vamos lá. Voltando aqui na página 2, vamos criar uma nova medida. Ó. Então, botão direito na tabela. Vamos lá. Em nova medida. Eu vou chamar essa medida aqui de faturamento.
Lembra que ele quer só da categoria áudio. Então, vou colocar aqui faturamento áudio online, para saber que é de lojas online. E vamos lá, vamos pulando as linhas aqui. Fórmula calculate, porque eu quero fazer conta com condição. Shift Enter. Qual é a forma, qual é o cálculo que eu quero fazer? Soma de faturamento. Então, posso colocar aqui soma do faturamento, a gente já viu, ou eu posso usar aqui a fórmula faturamento total. Perfeito. Vírgula. Qual é o meu critério? Só que, na verdade, agora eu tenho dois critérios. A categoria do produto tem que ser igual a áudio, então, entre aspas, áudio. Só que eu tenho mais um filtro, mais um critério. Como que eu faço para colocar mais um critério? Tem que ser da categoria áudio e também tem que ser de loja online. Vou colocar, então, a vírgula, beleza? Então, depois da vírgula, olha aí o que ele coloca aqui na fórmula calculate. Depois da vírgula, ele fala assim, Alon, você pode colocar agora um segundo critério. Então, você pode colocar quantos critérios você quiser. Vou colocar aqui agora, então, que o tipo da loja tem que ser igual a online, beleza? E sempre lembra, ó, de ir pulando linhas. Então, depois que você falou que a categoria tem que ser áudio, pula uma linha e fala que a loja tem que ser online. Pronto, ó, fechei o parênteses e dei Enter. Então, agora eu consigo fazer com essas duas condições. A categoria tem que ser áudio e a loja tem que ser online. Vamos ver o resultado aqui, ó. Eu vou copiar e colar um cartão que já está pronto. E aí, agora, nesse novo cartão, eu só vou tirar o faturamento de áudio, que é o que estava aqui, e vou colocar o faturamento de áudio online aqui nos campos. Tá lá. Faturamento de produtos com áudio, especificamente de lojas online, é 34 milhões. Então, repara, claro que o faturamento de áudio de lojas online é menor do que o faturamento de áudio. Por quê? Porque o faturamento de áudio está olhando todas as lojas online, revendedora, loja física, catálogo, e o faturamento de áudio online está vendo o faturamento de áudio só de lojas online. Tudo bem? Então, a gente está especificando, nichando mais aquela informação. Perfeito. Então, quando você quiser mais de um filtro, você consegue aplicar assim. Agora, vamos lá. Percebe o seguinte, voltando aqui nos exercícios. Agora ele fala assim, Alon, eu não quero o total de faturamento, eu quero o total de produtos vendidos, mais das marcas Contoso e Litwear. Beleza? Então, repara o seguinte, ó, importante. Primeiro, vendas, então não é mais faturamento, perfeito. Da marca Contoso e Litwear. Qual que é a diferença desse filtro para o anterior? Presta muita atenção, ó. O que a gente acabou de fazer nesse filtro aqui? Faturamento áudio online. Presta atenção. Eu filtrei quais colunas? A coluna categoria do produto e eu também filtrei outra coluna, que é a coluna tipo da loja. Então, é muito fácil fazer isso aqui que a gente fez, que é basicamente filtrar duas colunas diferentes. A categoria tem que ser X, o tipo da loja tem que ser Y. Ah, o vendedor eu quero que seja o Alon e o ano tem que ser 2018. Então, quaisquer vários filtros que a gente quiser, bem tranquilo. Só que até então, o que a gente fez foi filtrar duas colunas diferentes. Então, fica com isso na cabeça. A gente filtrou categoria e filtrou tipo da loja, que são duas colunas diferentes. Agora, o que ele está pedindo é para a gente filtrar duas informações que estão na mesma coluna. Por quê? Porque ele está pedindo para a gente ver as vendas da Contoso junto com as vendas da Litwear. Ou seja, eu tenho dois critérios na mesma coluna, que é a coluna de marcas. Vamos dar uma olhadinha, ó, na nossa guia dados? Eu vou ter na guia dados a tabela chamada Cadastro Produtos. Na tabela Cadastro Produtos, ó, eu tenho aqui o nome da marca daquele produto. Eu tenho produtos da Contoso, eu tenho produtos da Fabricant, da Litwear, da Prozewear e assim por diante. O que ele está pedindo é só vendas da Contoso ou também vendas da Litwear, tudo bem? Então agora, qual que vai ser minha lógica? Minha lógica não é, eu quero filtrar a marca e eu quero filtrar o tipo da loja. Eu quero filtrar a categoria, eu quero filtrar a marca. Não, eu quero filtrar duas informações que estão na mesma coluna. Quando você quer filtrar duas informações que estão na mesma coluna, você vai fazer o seguinte, ó, Power BI, eu quero ver as informações. E aí, quando eu for analisar as vendas, eu quero saber as vendas de Contoso ou as vendas de Litwear. Por quê? Ou Contoso ou Litwear. Porque é o seguinte, quando ele estiver olhando as marcas, quais marcas eu quero considerar? Eu quero considerar Adventure Works, que é essa segunda que está aqui? Não. Eu quero considerar Contoso? Sim. Mas eu não quero só considerar Contoso. Eu quero considerar Contoso junto com Litwear. Então, nessa coluna, dessas várias opções que eu tenho, eu quero filtrar ou Contoso
ou Litware. Por que um ou outro? Porque se eu falar que eu aceito um ou também aceito o outro, ele vai levar em consideração as duas coisas aqui. Ele vai meio que somar as vendas das duas para poder fazer o nosso cálculo aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, qual que é o nosso total de vendas? Vamos calcular o nosso total de vendas. Ó. Voltando na base de vendas, como que eu faço para calcular o total de vendas? É só eu somar a quantidade vendida. Então vamos lá, botão direito na tabela, nova medida, e a gente vai lá na barra de fórmulas, vou chamar aqui total vendas, sinal de igual. Quero simplesmente somar a coluna de quantidade vendida. Fecha o parênteses e dá um Enter. Perfeito. E vamos lá na guia relatório e vamos ver quanto que deu essa formulazinha aqui. Ó. Vou colocar um cartão. Nesse cartão vou botar o total de vendas e vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. Então tá lá, nosso total de vendas é de 37 milhões de unidades vendidas. Tudo bem? Só que agora, lembra, eu quero saber o total de vendas das marcas Contoso e Litware ao mesmo tempo. Então vamos lá, botão direito para a gente fazer a nossa nova fórmula, nova medida. E aí, na barra de fórmulas, a gente vai usar de novo a fórmula Calculate. Então vou colocar aqui vendas Contoso mais Litware. Sinal de igual. Vou colocar a fórmula Calculate, que eu quero somar com vários critérios. E qual é a expressão que eu quero fazer? Eu quero somar as vendas. Então lembra, duas opções. Ou eu posso colocar aqui que eu quero somar a quantidade vendida. Essa é a opção número 1, funciona. Só que a gente acabou de fazer essa fórmula de somar as vendas. Então posso simplesmente colocar aqui total vendas, que foi a fórmula que eu acabei de fazer, que vai dar no mesmo aqui na conta. Beleza? Vírgula. Agora, como que vai funcionar o nosso filtro? O filtro vai funcionar o seguinte, ó. Esses argumentos, você só vai colocar uma coluna de cada vez. Então, Alon, eu tenho condições em 3 colunas. Então, você vai colocar 3 filtros. Alon, eu tenho condições em 2 colunas. Você vai colocar 2 filtros. Só que, no caso, a gente tem condição em apenas uma coluna, que é a coluna de marca. Então, se eu só tenho condição em uma única coluna, que é a nossa coluna de marca, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um único filtro e eu vou te mostrar como é que vai funcionar. Vamos lá. Qual que é o nome da coluna que eu quero filtrar? O nome da coluna é marca. A marca tem que ser igual a Contoso. Fecha parênteses. Só que você fala assim, Alon, não era só Contoso, era Contoso ou Litware. Perfeito. Agora um cuidado, ó, repara que a gente vai ter que colocar, que nem eu falei, em uma única condição, Contoso ou Litware. Toma muito cuidado para não fazer o seguinte, vírgula, marca igual a Litware. Vamos lá. Deixa eu só testar aqui. Vamos testar o que vai acontecer se eu fizer assim, ó. Eu quero que você pare e pense. Para e pensa rapidinho. Inclusive, coloca aqui no chat o que você acha que vai acontecer se eu tentar colocar aqui, ó, Contoso e Litware nos filtros, desse jeito. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Dá um pause aí, comenta. Ou para pensar 30 segundinhos aí. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, falei que eu quero o total de vendas, a marca tem que ser Contoso e a marca tem que ser Litware. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou colocar um novo cartão, deixa eu copiar e colar esse que já está pronto. Vou colocar agora a informação de total vendas, Contoso e Litware. O que você acha que vai aparecer? 3, 2, 1. Olha o que aconteceu. Apareceu em branco. O que isso quer dizer? Que a fórmula, o resultado dela deu 0, zerinho, nada. Por que isso aconteceu? Porque eu fiz de um jeito errado. O que é esse jeito errado que eu fiz? Quando a gente coloca vários filtros separados por vírgula, ele entende que eu estou falando que tem que ser uma coisa e tem que ser outra ao mesmo tempo. Então, eu estou falando aqui, o nome da marca tem que ser Contoso e, ao mesmo tempo, o nome da marca tem que ser Litware. Só que para e pensa comigo. Não tem como um produto ser de 2 marcas, Contoso e Litware ao mesmo tempo. Ou vai ser de Contoso ou vai ser de Litware. Não funciona as duas coisas ao mesmo tempo. Então, agora a gente vai ajeitar isso. Como? Vamos lá, deixa eu apagar aqui e voltar para o Contoso. Vou apagar a vírgula. Para falar que eu quero filtrar 2 coisas que estão na mesma coluna, você vai colocar nome da marca pode ser igual a Contoso ou nome da marca pode ser Litware. Como que eu falo ou? O ou, a gente vai colocar essas 2 barrinhas verticais que provavelmente você nunca usou, mas que agora você vai usar. Essas 2 barrinhas verticais que ficam ali do lado do Shift, lá no cantinho esquerdo do seu teclado. Então procura aí, ó, essas 2. Na verdade é uma barrinha, você vai colocar ela 2 vezes. Então, essa barrinha é o ou. Então, eu tô falando, ó, Power BI, eu quero que a marca seja Contoso, ou, aí você vai escrever aqui, a marca, eu quero que seja igual a Litware. Fecha o parênteses e fecha a fórmula. Então, aqui eu tô basicamente falando o seguinte, ó, Power BI, eu quero somar as vendas
e as vendas lá eram 37 milhões, mas eu não quero todas as vendas. Eu só quero somar as vendas se a marca for Contoso ou se a marca for Litware. Que aí tanto um quanto o outro ele vai considerar, ele vai fazer a conta considerando os dois, beleza? Vou dar um Enter aqui agora, vamos ver quanto é que deu na nossa matriz, no nosso cartão. 18 milhões. Então, total de vendas da empresa, 37 milhões. Total de vendas, Contoso e Litware, 18 milhões. Então, o que ele faz, esse ou, é basicamente somar as vendas da Contoso com as vendas da Litware. Por quê? Porque se eu tenho dois critérios na mesma coluna, não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Não pode ser um e outro. Tem que ser um ou outro. Então, ele vai aceitar os produtos que forem das duas marcas. Tranquilo? Perfeito. Então, agora, um outro detalhe que eu quero mostrar para você que é muito legal, que é o seguinte. Você fala assim, pô, Alon, mas, cara, aqui deu um trabalho. Porque o que a gente fez? A gente teve que colocar o nome da marca é igual ao Contoso ou o nome da marca é igual ao Litware. Imagina o trabalho que você teria para fazer se você quisesse mais marcas. Ah, o nome da marca é igual a Contoso ou o nome da marca é igual a Litware. Aí você poderia embrasar aqui mais, ó. Ou nome da marca é igual a AdventureWorks ou o nome da marca é igual a não sei o quê. Então, quando você começa a ter muitas opções, fica meio chato de ficar reescrevendo de novo. Ah, nome da marca igual a alguma coisa, nome da marca igual a alguma coisa. Então, vou te mostrar um outro jeito de escrever isso aqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui com a nossa fórmula. Voltar aqui para a gente reescrever os filtros. E uma outra forma muito legal que você tem para escrever é o seguinte. Você pode colocar aqui qual é o nome da coluna que você vai filtrar, que é a coluna de marca. E aí, se você quer filtrar várias coisas nessa mesma coluna, eu aceito Litware, eu aceito Contoso e assim por diante, você vai colocar in. O que é in? É basicamente dentro, em inglês, tudo bem? Então você fala assim, ó, dentro da coluna de marca eu vou aceitar as seguintes possibilidades. Aí você vai colocar as possibilidades dentro de chaves, beleza? Então dentro de chaves você vai colocar o que você aceita. Eu aceito Contoso, vírgula, eu aceito Litware. Se você aceitar mais, vai colocando, ó, eu aceito AdventureWorks e assim por diante. Tranquilo? E fecha o colchete. No caso aqui eu só tenho Contoso e Litware para aceitar, então vou deixar só os dois. Se quiser inclusive organizar a fórmula, ó, logo depois do in, pula uma linha com Shift e Enter para deixar organizado. Então olha como é que fica, já fica muito melhor. Falei, ó, eu aceito para o total de vendas, na coluna de marca eu aceito tanto Contoso quanto Litware. Então agora vamos para o próximo exercício que é o seguinte, ó. Ele fala assim, Alon, eu quero que você calcule o total de devoluções de produtos da categoria áudio ou computador, eu quero que você conte os dois, então são duas categorias que eu quero contar, áudio e computador, mas só no ano de 2018. Então, quantos critérios eu tenho aqui? Quantas colunas eu tenho para filtrar? Duas. Primeiro, a coluna de categoria, e aí pode ser áudio ou computador, e também eu quero filtrar a coluna de ano. Alon, onde que eu sei se a venda é de 2018? Lá na guia dados, ó, a gente tem uma tabela chamada calendário. Essa tabela chamada calendário, ela tem para a gente as informações, ó, de cada data que a gente vendeu, qual é o ano, qual é o mês, qual é o nome do mês e tal. Então a gente tem aqui o ano para poder filtrar. Então vamos lá. Eu quero as devoluções de áudio e computador em 2018. Tranquilo? Então vamos lá, vamos criar uma nova medida aqui. Primeiro, vamos somar o total de devoluções, ó, só para a gente saber certinho qual que é o total de devoluções. Então na base de vendas, a gente tem a quantidade devolvida. Então vamos lá, botão direito, nova medida, e vamos lá na nossa opção da barra de fórmulas. Vou colocar aqui total devoluções, sinal de igual. Vou colocar que eu quero somar a coluna de quantidade devolvida. Fecha o parênteses e dá um Enter. Perfeito. Vamos ver quanto que deu o resultado ali pra gente. Ó. Guia relatório, vamos colocar o nosso cartão, quantidade total de devoluções aqui nos campos, tá lá, 326 mil produtos devolvidos. Agora é só aumentar aqui um pouquinho o tamanho do nosso cartão. Show de bola. Só que, além do total de devoluções, eu quero calcular qual é o total de devoluções da categoria. E aí pode ser tanto áudio quanto também computador, porque eu quero somar os dois, e tem que ser no ano especificamente de 2018, beleza? Então vamos lá. Botão direito na tabela, nova medida, a gente vai de novo usar a fórmula Calculate para fazer essa conta com critério. Então eu vou colocar aqui devoluções, áudio e computador 2018. Perfeito. Sinal de igual, fórmula Calculate, porque eu quero fazer conta com critério. Primeiro, qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero somar as devoluções. Então, de novo, e aí, repetindo aqui só para ficar 100% claro, tanto faz aqui na sua fórmula, se você vai fazer a fórmula do zero, que é somar a quantidade devolvida, ou
simplesmente escrever a medida que você já calculou, que é o total de devoluções. Dá no mesmo. Por quê? Porque o total de devoluções é exatamente a fórmula, soma das devoluções. Então, tanto faz, beleza? Vírgula. O que eu quero filtrar? Lembra, para cada coluna que você quer filtrar, você vai colocar um argumento. Então, o primeiro argumento é nosso primeiro filtro, e tanto faz a ordem, tá? Se você vai filtrar primeiro o ano, depois a categoria ou vice-versa. Vamos começar pela categoria. Então, lembra, eu tenho duas condições na categoria, então tudo vai ficar dentro de um único argumento na minha fórmula, porque é uma coluna só que eu quero filtrar. E aí lembra, ó, duas opções que a gente tem. Posso colocar aqui a categoria do produto tem que ser igual a áudio, lembra que está com acento, áudio, ou, com as nossas duas barrinhas, categoria do produto pode ser igual a computador. E aí é até legal a gente depois conferir se está realmente escrito ali computador, beleza? Mas vamos deixar assim por enquanto. Show de bola. Só que lembra, você acabou de aprender um jeito melhor de fazer isso. Ao invés de ter que ficar repetindo que eu quero filtrar a categoria, você pode fazer daquele jeito que a gente acabou de aprender, que é, vou colocar aqui que eu quero filtrar a coluna categoria do produto, e vou colocar in, porque eu vou querer filtrar várias opções dentro dessa coluna. E aí, quais opções eu tenho nessa coluna? Abre chaves, quero colocar aqui, pode ser áudio, vírgula, pode ser também computador. Perfeito. Fechei o parênteses, fechei as chaves. Pronto, falei o primeiro critério aqui, que era a coluna categoria, vírgula. Agora, o próximo filtro que eu vou ter é na coluna de ano. Eu quero que o ano seja igual a 2018 e fecha o parênteses. Alon, por que você não colocou aspas em 2018? Porque 2018 é um número. Então não precisa colocar aspas quando for um número, só quando for texto, tá? Quando for palavras, frases, termos e tal. Tranquilo? Vamos fechar a fórmula e ver se deu o resultado ali pra gente certinho. Eu vou colocar aqui. Deixa eu copiar e colar esse cartão. Deixa eu tirar o total de devoluções. Colocar aqui, ó. Devoluções, áudio e computador. Aqui do ano de 2018 está lá 41 mil. Então, olha a facilidade, olha a versatilidade que você tem para usar uma única fórmula, que é a fórmula Calculate, e conseguir fazer vários tipos de análise. Então, por exemplo, no Excel, se a gente fosse fazer isso, teria várias opções. Teria a fórmula soma C para uma condição, teria a fórmula soma 6 para várias condições, teria a fórmula conte C, conte 6. Só que a fórmula Calculate, ela consegue fazer tudo isso dentro de uma única fórmula. Se você quiser contar com critério, você pode usar a fórmula Calculate. Se você quiser contar com vários critérios, Calculate, que é somar com critério Calculate, somar com vários Calculate, fazer média, fazer qualquer conta que você quiser. Com um ou vários critérios, você pode usar a fórmula Calculate, por isso que é a fórmula definitivamente mais importante do Power BI. Se me perguntassem qual é a única fórmula, se você tivesse que aprender uma única fórmula, qual seria? Seria a fórmula Calculate, definitivamente. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like, porque assim a gente entende que é um conteúdo maneiro, continua produzindo mais conteúdo para vocês. E se você chegou até o final, conseguiu pegar todo esse passo a passo, não deixe de comentar aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim Alon, para eu saber quem chegou até o final. Sempre tem uma galera aí comentando que tá até o final do vídeo, então eu quero saber que você chegou até o final do vídeo, beleza? Então, se você gostou também, não esquece de comentar aqui uma sugestão para um próximo vídeo, que a gente sempre pega as melhores sugestões e faz uma lista para gravar as aulas para vocês, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber avisos sempre que sair vídeo novo, todos os dias de Excel, VBA e Power BI, e vão aparecer aqui dois botões, dois links para você acessar mais conteúdo nosso, e a gente se vê no próximo vídeo.